Bom dia, gente. Vou declarar a paz de Deus sobre vocês todos, sobre nós todos, né? Paz, a alegria, o amor, a força e a fé. Como vocês sabem, eu faço uma série de versículos sobre um tema específico da Bíblia. Hoje o tema é salvação. Eu busco não interpretar, como eu sempre digo. Deixo que a palavra seja para você consultar, para Deus falar com você. Eu dou alguns ensinos, mas o foco é você ter a palavra pura. Sobre o versículo puro para quando você precisar. Tá bom? Por isso que fica anotado no comentário quando tem espaço. Naquele tempo, hoje o tema é salvação. Naquele tempo, João Batista foi para o deserto da Judeia e começou a pregar dizendo: arrependam dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. Mateus 3, 1, 2. Você vê que antes da salvação vem o arrependimento, né? Vem o abandono do pecado. Só assim você pode ser salvo. Se uma pessoa afirmar provavelmente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante do meu Pai que está no céu que ela pertence a mim. Mas se uma pessoa disser publicamente que não pertence a mim, eu também no dia do juízo direi diante do meu Pai que está no céu que ela não pertence a mim. Mateus 10, 32 e 33. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar até o final será salvo. Marcos 3, 3, né? Por nós denunciarmos os pecados do mundo, né? Por nós não quisermos nada com o pecado, as pessoas nos odiarão, né? É isso que Jesus está ensinando. Não é todos, né? Porque tem pessoas que vão ser salvas e vão se tornar seguidores de Jesus e vão começar a nos amar. Mas realmente as pessoas que vivem no pecado, em trevas absolutas e odeiam a Deus, esses vão odiar a nós cada vez mais. Né? Vão querer nos matar, xingar, blasfemar de Deus, não vão crer em Deus. E você vê isso no mundo do dia a dia. Né? Pessoas que não querem saber de Deus, odiando o cristão, principalmente os muçulmanos. Né? Eles odeiam os cristãos, sendo que a gente não faz nada contra eles. Cara. Eles matam a gente à toa, matam judeu também à toa, matam todo mundo que puder, né? Porque, segundo eles estão certos, o resto do mundo é filho do diabo, né? E, na verdade, filho do diabo é quem vive no pecado, igual a eles, matando pessoas. Né? Por isso eu digo a vocês que assim também os anjos de Deus se alegrarão por causa de um pecador que se arrepende dos seus pecados. Lucas 15, 10. Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Pois Deus mandou seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Aquele que crê no Filho não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no Filho único de Deus. É assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que quem veja as coisas más que eles fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz, a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus. João 3, 16 e 21. Eu não deixei só o versículo João 3, 16, porque ele em si só mais atrapalha do que ajuda. Porque aqui você vê claramente as pessoas que odeiam o mal, odeiam a luz, né, elas vão fugir de Deus. Né, e muitas vezes o próprio cristão, entre aspas, né, o falso convertido, digamos assim, ele continua no mal, continua praticando o mal e acha, não sei se acha que está salvo, né, porque ele tem consciência. Ele tem consciência e Deus fala com ele, né? Mas você vê que a salvação não é basta só crer em Jesus, né? Tem que ser obediente a ele. Não adianta. É o que o João Batista falou: arrependa dos seus pecados. Amém? Você crê em Jesus Cristo como começo, né? Mas você tem que permanecer fiel nele, amando ao próximo, amando a Deus e sendo obediente a ele. Porque que muitos vão falar no dia do juízo final que curaram em nome dele, profetizou, fez e aconteceu, mas vivia no pecado, fazia coisa errada e vai ser lançado no fogo do inferno da mesma forma. Infelizmente, né? Mas Deus é justo, né? Tem que fazer o que é certo, que é punir o mal. Se a pessoa teve a vida inteira para se arrepender e não se arrependeu, não ia ser na eternidade que ela ia conseguir, né? Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. João 5:24. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e eles me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. João 10, 27, 28. Esse nunca morrerão é após vida, né?
após vida, elas nunca morrerão, né? Morrer significa separar, né? Nesse caso. Elas nunca serão separadas eternamente de Deus, né? Nunca vão ser tiradas da mão de Deus. Por mais que elas possam ter tido uma morte horrível aqui, etc., elas têm confiança na vida eterna. Pedro responde: arrepende-se, cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe. Isso é para todos que o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2, 38 e 39. Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e quer que você mude de vida. Mas o seu coração é duro e teimoso. Por isso você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia que forem revelados a Ele os julgamentos justos de Deus. Pois Ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseverarem em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal, mas fará cair só a ira e seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimento e aflições para todos que fazem o mal, primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória, honra e paz a todos que fazem o bem, primeiro aos judeus e também aos não-judeus, pois Ele trata todos com igualdade. Romanos 2,4. Aí você vê novamente que não, essa história de salvo para sempre não existe, né? Você deve ser fiel a Deus até o final da sua vida, buscando cada vez mais ser puro e limpo, por mais difícil que seja, né? Por mais que a tentação bata na nossa porta, nós temos que dizer não a ela e buscar viver uma vida para a glória de Deus, que isso vai glorificar Ele e vai levar mais pessoas a serem salvas. Jesus fala que aí de que as pessoas trazem escândalo às pessoas. Muitos falsos profetas, muitos falsos pastores vão, infelizmente, vão ter o que merecem no inferno. Agora que fomos aceitos por Deus pela nossa fé nele, temos paz com ele por meio do Senhor Jesus Cristo. Romanos 5:1. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus o nosso Senhor. Romanos 6:23. Se você disser com a sua boca Jesus é Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Porque nós cremos com o coração e somos aceitos por Deus. Falamos com a boca e assim somos salvos. Porque as Escrituras Sagradas dizem: quem crê nele não se ficará desiludido. Romanos 10, 9 e 11. Claro que aqui não está toda a Bíblia, né? Mas ele está dizendo que esse é o começo, né, para a salvação. Não que a gente seja salvo por nossas obras, né? Porque nossas obras sempre vão ser imperfeitas. Mas as nossas boas obras dizem que nós somos cristãos, né? Agora, quem continua praticando uma obra insistentemente, vivendo no pecado voluntário, sabendo que é errado, não tem salvação, irmão. Infelizmente, você só está aumentando o castigo que você vai sofrer no dia do juízo final, que é o que está escrito na palavra de Deus, que eu recitei agora há pouco, né? Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Pois foi Deus que nos fez o que somos agora, em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Efésios 2, 8, 10. Aí você vê novamente falando sobre obras, né? Que a gente deve fazer as boas obras para glorificar a Deus, né? Nós fomos salvos de uma vida inútil, de uma vida de pecado, para viver uma vida conforme o Senhor Deus ordena. Por isso que nós temos sempre que estar meditando na palavra de Deus, buscar aprender, principalmente o Novo Testamento, que é a dispensação que nós estamos, né? Porque a lei foi dada para o judeu, né? Mas a graça e o amor veio por meio de Cristo para nós, que a graça e o amor é mais forte que a lei, é mais elevada que a lei. Ela é mais elevada, ela tem ensinos mais profundos, né? Antes você tinha que matar até em nome de Deus se a pessoa vivesse em pecados graves. Hoje em dia a gente repreende, ora para a pessoa melhorar e ora para Deus abençoar e salvar essa pessoa. É um padrão muito mais elevado do que se você sentir ódio de uma pessoa e acabar matando ela, né? Pelo pecado dela, né? Deus não veio para condenar o mundo, mas para salvar o mundo através de Jesus, né? Por isso que o desejo dele é que todo homem seja salvo, chegue no pleno conhecimento, na estatura do varão perfeito, né? Não, seja parecido com Jesus. Deus nos salvou e nos chamou para sermos do seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque esse era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo.
2 Timóteo 1:9. Louvemos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Ainda esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Ele as guarda no céu, onde elas não perdem valor e não podem se estragar nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que por meio da fé são guardadas pelo poder de Deus, para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. 1 Pedro 3:5. O Senhor não demora a fazer o que prometeu, como alguns pensam. Pelo contrário, Ele tem paciência com vocês, porque Ele não quer que ninguém seja destruído, mas deseja que todos se arrependam dos seus pecados. 2 Pedro 3:9. Novamente você vê a salvação, né? Que ninguém viva no pecado, né? Deus tem paciência com a gente, trata a gente muitas vezes como nós não merecemos, né? Com perdão, com bondade, porque Ele não quer perder ninguém, né? Todos foram criação dele, né? Por mais que uns se tornaram filhos do diabo, né? Pelos seus pecados constantes, Deus quer tornar essa pessoa pura. Mas nem todos querem, né? As pessoas muitas vezes amam o pecado. Principalmente quem não conhece a Jesus ainda. Outros, mesmo conhecendo a Jesus, amam o pecado. E muitas vezes pode ser o nosso caso mesmo, né? Por isso nós devemos buscar em Deus a santidade, sempre em jejum e oração. E agora um outro texto, né? Se dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará nossos pecados e nos limpará de toda a maldade. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e sua mensagem não está em nós. 1 João 1:8-10. Isso aqui é caso de pecado voluntário, tá? Quando você sabe que é pecado e vive cometendo pecado próprio. A gente sempre vai pecar, mas muitas vezes só em pensamento, muitas vezes em fala, sabe? Não vai ser algo constante, algo que você quer, que você tem prazer, né? Na verdade, se você começa a ir por esse caminho, você consegue até ter prazer no pecado, mas muitas vezes você vai se sentir mal ainda depois disso. Isso é a prova que o Deus ainda está trabalhando em você. Agora, quando você já não sente mais nada, quando você peca voluntariamente e não está nem aí para isso, aí você já está no caminho do inferno. E que o próprio Cristo prometeu dar a todos nós foi isso, a vida eterna. 1 João 2:25. Eu escrevo essas coisas para vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que vocês têm a vida eterna. 1 João 5:13. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de se sentar ao lado do meu trono. Assim como eu consegui a vitória, agora estou sentado ao lado do trono do meu Pai. Apocalipse 3:20-21. Isso foi um pouco extenso, né, irmãos? Mas espero que vocês entendam, né, que a salvação vem através de Jesus, pela fé, né? Porque todos nós somos pecadores, então todos nós somos maus. E só através de Jesus nós seremos salvos, né? Ele vai mostrar o nosso pecado, nós vamos nos arrepender, abandonar eles, e assim teremos a vida eterna, né? Vivendo uma vida de santidade, de bondade, de amor ao próximo, de generosidade, uma vida afastada do pecado. Deus abençoe o dia de vocês, em nome de Jesus. Amém.